Líquidos gerador de espuma, LGE. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então fique ligado na aula de hoje, que vai ser uma aula especial apresentada pelos alunos do curso de formação de instrutores DNR20 da Introseg. E essa aula vai ser apresentada pelo aluno Rudimar. É com você, Rudimar! Tudo bem? Meu nome é Rudimar, eu sou técnico de segurança do trabalho. Não vou falar sobre as regras gerais, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês já receberam a informação sobre as regras, local de banheiro, água, saída de emergência, mas vocês estão confortáveis? A temperatura está bem? Sim. Tranquilo? Bem, graças a Deus. Que hora vai ser o café? O café está programado para ser às 15h30, tudo bem? Mas vai ter o cafezinho lá, pode ficar tranquilo. O Lula não assumiu ainda não, mas vai ter café. Beleza? Bom, pessoal, eu vou trazer informação aqui sobre o líquido gerador de espuma, o famoso LGE. Primeiro eu gostaria de estar falando com vocês sobre a característica desse produto muito utilizado aí no combate a incêndio, né? De forma bem básica, ele é semelhante a um detergente que nós utilizamos na nossa cozinha lá para a louça, né? Gilson faz bastante isso lá com a esposa dele, ele exercita bem esse dote, né, caseiro. E vocês sabem como ele atua? Não? Basicamente essa espuma que é formada gera uma barreira entre a temperatura criada no incêndio, e aí lá na frente eu vou mostrar uma figura, gera um bolsão de água, e aí você divide a espuma do líquido em alta temperatura, e aqui no meio eu gero um bolsão de água. Vai ficar bem mais claro para vocês através da imagem que eu vou mostrar lá adiante. Bom, esse produto também não é perigoso, ele também é classificado pela NBR 14725 como não perigoso. Vocês conhecem essa NBR? Sabe do que ela fala? Ela fala sobre a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, a FISP. Bom, uma explicação sobre a classificação por agente. Então nós temos uma classificação do GLE por agente no combate a um tipo de combustível. Então aqui, ó, nesse caso, o HC é para extinção de incêndio aonde? No nosso caso, no transporte, seria o quê? Me fala um produto, um exemplo. Exatamente. E o AR, para extinção de incêndio, hein? Me dê um exemplo. Nós transportamos. O que seria um solvente polar? Etanol. É um exemplo de solvente polar. E AV ele pode ser utilizado em aeroportos para extinção de incêndio com hidrocarbonetos. E olha que interessante, tem uma representação, essa sigla aqui, ó, diz que havendo princípio, ou incêndio, né, não princípio de incêndio em algum ambiente próximo ao mar, por exemplo, eu posso utilizar junto com esse tipo de GLE até inclusive água salgada, por causa dessa característica aqui, que todos eles têm. Água saloba também é possível nós utilizarmos, e água doce. Então aumenta o leque de possibilidades de combate a incêndio, só o fato dele possuir essa característica. Como eu disse para vocês que eu iria apresentar, essa é a representação da ação do LGE. Então nós vemos aqui a espuma direcionada no topo do incêndio, aqui no meio o fio aquoso e aqui o líquido combustível em alta temperatura. Então ele cria um bloqueio através da água aqui, consequentemente aqui na superfície eu tenho menos temperatura e inclusive eu vou agir através de abafamento aqui, porque a espuma vai diminuir a entrada de oxigênio. Então basicamente essa é a ação dele na prática. Vocês sabiam que também existe uma NBR, a 15511, que
traz várias informações sobre o LGE. Por exemplo, aqui ó, na tabela 1, nós temos uma classificação por tipo, que eu achei muito interessante e importante de nós conhecermos. Aqui ó, qual que é essa representação mesmo? O HC, eu acabei de mostrar. Hidrocarbonetos, parabéns Alexandre, isso mesmo. Então, de forma básica, explicando para vocês. Então, o tipo 1, hidrocarbonetos. Assim como todos os tipos aqui, eu tenho uma representação por categoria, certo? Outra informação muito importante, que também vai ter implicação na compra desse produto, é aqui, ó, a partir da categoria 5, das 5 a 7, ele é polivalente. Vocês lembram o que significa essa palavra? Exatamente, parabéns Alexandre. Assim como está representado aqui na tabela. Então, se nós olharmos para a tabela, qual é o melhor produto aqui? Ó? Qual é o melhor LGE da melhor classe? 7. Exatamente. Ou seja, ele vai servir para o hidrocarboneto, aqui para combate também em aeroporto e aqui solvente polar também. Isso é extremamente interessante nós possuirmos esse conhecimento, até para eu não comprar errado o meu LGE, lá dependendo do tipo de combate a incêndio, eu falei aí a prevenção. Pessoal, na tabela 2, da mesma NBR, da 15511, nós também temos o tempo de extinção. Isso também tem que ser levado em consideração quando nós vamos efetuar a compra desse produto. Então vamos lá por agente, né? Então o HC, lembrando, é o que? Hidrocarbonetos. Quantos segundos para extinção? Aqui, ó. Então resistência de emissão, 10 minutos. O que nós temos aqui também, né? 60 segundos, 5 minutos. 180 segundos e 5 minutos também. Aqui, pessoal, eu lanço uma pergunta para vocês. O LGE tem validade? Não possui validade. A NBR 15511 diz o seguinte, que eu devo fazer um ensaio a cada 12 meses, laboratorial. Depois eu tenho que fazer a cada 35 meses um ensaio de fogo. Então ele não tem validade, porém eu tenho que obrigatoriamente atender os requisitos da NBR até para testar a funcionalidade, né, o poder de extinção do meu LGE armazenado ao longo do tempo. Fazem ideia do preço por litro? É caro, pessoal, não é barato. Ele vai variar aproximadamente de R$16 a R$28 o litro. Por isso que as empresas têm uma certa resistência, né? E um olhar ali de prejuízo, que na verdade não seria um investimento a longo prazo na compra desse tipo de produto. Uma das explicações é o alto custo. Bom, pessoal, esses são os meus contatos, caso vocês queiram prolongar através de algumas dúvidas que nós podemos conversar, até manter um relacionamento fora aqui da sala de aula. E eu queria deixar uma reflexão aí para nós encerrarmos o nosso treinamento. Analisem todas as coisas e retenha o que é bom. Isso serve para a vida. Hoje aqui e nessa semana, nesses dias, nós tivemos muitas informações boas e algumas informações que talvez nós não gostamos, mas ao invés de ficar reclamando, tira aquilo que é bom e elimina aquilo que talvez para você não foi tão bom assim. Dessa forma nós teremos uma vida melhor, menos amarga e mais leve. Obrigado pela atenção de vocês, tenham um ótimo dia.